Carta ao Presidente do Banco Central do Brasil, uma cobrança técnica sobre o dever fiduciário. Excelentíssimo Senhor Presidente Gabriel Galípolo. Esta carta não se trata de política, ideologia ou opinião. Trata-se de uma cobrança técnica fundamentada no mais alto mandato que Vossa Excelência possui, o dever fiduciário para com o povo brasileiro, conforme estabelecido no artigo 192 da Constituição Federal de 1988. Este artigo determina que o sistema financeiro nacional deve ser estruturado para promover o desenvolvimento equilibrado do país e a servir aos interesses da coletividade. O Banco Central não é uma entidade abstrata. É o gestor dos ativos e passivos da nação. Vossa Excelência, como seu presidente, é o gestor de fundos de 215 milhões de brasileiros. Seu cliente não é o mercado financeiro. Seu cliente é o Brasil. Sua obrigação não é com a rentabilidade de uma minoria, mas com a prosperidade da coletividade. Este princípio não é uma opinião política. É a lei fundamental do nosso país. Há evidência da gestão inversa, uma fraude contábil contra a nação. Com o devido respeito, a gestão atual do tripé macroeconômico não apenas se desvia deste mandato, mas opera de forma diametralmente oposta a ele. A prática corrente constitui o que só pode ser descrito como gestão inversa, uma estratégia que socializa os prejuízos e privatiza os lucros, configurando uma fraude contábil contra os interesses da nação. Observamos um banco central que, possuindo centenas de bilhões de dólares em reservas, a poupança da nação, opta por remunerar a dívida pública com as taxas de juros mais altas do mundo, o cheque especial da nação. Esta escolha deliberada transfere anualmente entre 500 e 700 bilhões de reais do Tesouro Nacional, ou seja, do bolso de todos os brasileiros, para uma pequena parcela de credores da dívida. Enquanto isso, o câmbio flutua sem uma gestão ativa, penalizando a indústria nacional, gerando inflação de custos e servindo de veículo para especulação, em vez de atuar como um instrumento de estabilidade e competitividade. A pergunta que todo brasileiro tem o direito de fazer é simples: por que o gestor da nossa poupança usa o cheque especial quando poderia usar a poupança? A proposta é irrefutável: a comparação entre a prática atual e o dever constitucional. A alternativa a este quadro não é uma aventura heterodoxa. É o simples e direto cumprimento do dever constitucional. Em relação ao câmbio, a gestão inversa atual mantém o câmbio flutuante, volátil e procíclico, gerando instabilidade e favorecendo a especulação. A gestão fiduciária correta exige que o câmbio seja gerenciado ativamente através de uma banda cambial neutra, garantindo previsibilidade, ancorando a inflação e protegendo a indústria nacional. Em relação aos juros, a gestão inversa atual mantém os juros em níveis exorbitantes para atrair capital volátil, asfixiando a economia real. A gestão fiduciária correta exige que os juros sejam reduzidos a um nível civilizado, no máximo 2% ao ano de juros reais, para gerenciar a demanda interna e estimular o investimento produtivo. O resultado da gestão inversa é estagnação econômica, desindustrialização e transferência de riqueza para o topo da pirâmide. O resultado da gestão fiduciária seria crescimento sustentável, reindustrialização, estabilidade de preços e fortalecimento da soberania nacional. A escolha é clara. A Constituição já fez a escolha. Falta apenas a decisão de cumpri-la. A intimação para a ação e o legado histórico. Senhor Presidente, a história o colocou em uma posição de poder e responsabilidade únicos. Vossa Excelência possui o conhecimento técnico para compreender a veracidade dos fatos aqui expostos. A questão, portanto, não é de capacidade. É de decisão. Esta carta é uma intimação técnica e respeitosa para que Vossa Excelência alinhe sua gestão ao seu inegociável dever fiduciário. Conclamamos a formação imediata de um grupo de trabalho, composto por juristas, economistas, contadores e gestores independentes, com mandato claro de apresentar, em 90 dias, um plano para a implementação da gestão fiduciária do tripé econômico soberano. A nação brasileira aguarda. A história julgará se Vossa Excelência foi o gestor que perpetuou a sangria ou o líder que finalmente estancou a hemorragia e colocou o Brasil na rota da soberania e da prosperidade. Respeitosamente, um cidadão brasileiro, comprometido com os princípios constitucionais e o desenvolvimento soberano do país.